Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E hoje você vai descobrir a relação entre a descoberta do Brasil e as cruzadas. No Nerdologia sobre a Ordem dos Assassinos, muitos de vocês pediram para falar de seus antagonistas, digamos assim, que seria a Ordem dos Templários. Vocês também muitas vezes pedem vídeos sobre a nossa história, a história do Brasil. Sabia que dá para juntar os dois temas em uma coisa só? No Nerdologia de hoje a gente vai falar um pouco das ordens de cavalaria portuguesas, como a Ordem de Avis e a Ordem de Cristo. A Ordem dos Cavaleiros de São Bento de Avis é uma das mais antigas ordens de cavalaria que se tem registro, fundada em 1146. Sua formação adotava a constituição da Ordem Cisterciense, um conjunto de preceitos baseado na regra de São Bento. Os Cavaleiros de Avis eram freis beneditinos. Esse processo emulava outras ordens de cavalaria, como os Templários e a espanhola Ordem de Calatrava, e era a Constituição de Cister que determinava o uso de um manto branco com a cruz da respectiva ordem, que você já deve ter visto por aí, abandonando o antigo hábito monástico preto dos beneditinos. Da onde vem o nome Avis? Da cidade ao sul de Portugal, que foi retomada dos muçulmanos em 1211, cujas terras foram cedidas à ordem. Essa doação foi feita pelo rei Dom Afonso II, sob a condição de que a ordem construísse um castelo na região, fortalecendo as defesas na Guerra de Reconquista da Península Ibérica. Esse castelo serviria de sede da ordem. Antes desse evento, a ordem se chamava Freis de Santa Maria de Évora. Esse é o primeiro aspecto em que as cruzadas e a história de Portugal se cruzam. Pensamos nas cruzadas como apenas as tentativas cristãs de retomar a chamada Terra Santa dos muçulmanos, mas as cruzadas constituíram um período muito mais amplo de expansão ou retomada dos domínios cristãos em diversos territórios. Tivemos as cruzadas bálticas, entre cristãos de diversos reinos e ordens contra eslavos, as cruzadas nos Balcãs e no leste europeu, cruzadas contra cristãos considerados heréticos, como a cruzada albigense, e a Reconquista na Península Ibérica, que foi conquistada pelos muçulmanos em 710. Além da luta religiosa e da participação nas cruzadas, a Ordem de Avis teve papel essencial na formação do Reino de Portugal. Em 1383, temos uma guerra entre Portugal e o Reino Espanhol de Castela, que disputam a dinastia que governará as terras portuguesas. Com o apoio dos mercadores e da nobreza local, além dos ingleses, os portugueses vencem a Batalha de Aljubarrota, contra um exército espanhol muito maior que contava com apoio francês. Além dos Cavaleiros de Avis serem os principais combatentes portugueses, o exército era liderado pelo pretendente ao trono, João, o grão-mestre da ordem, que assumiria o trono como João I de Avis, um ramo da Casa de Borgonha. A dinastia de Avis governará Portugal até 1580, quando temos a União de Coroas, chamada de União Ibérica. E a Ordem de Cristo que citei? Ela foi formada em 1319 em Portugal, 7 anos após o Papa Clemente V abolir a Ordem do Templo. Os Templários estavam em Portugal desde 1122 e tiveram um grande papel na Reconquista. Por exemplo, uma das principais fortalezas portuguesas foi construída pelos Templários em 1160, o Convento de Cristo, um castelo-mosteiro em Tomar. O convento é inspirado no Domo da Rocha de Jerusalém e hoje é um patrimônio da humanidade pela Unesco. Por causa de sua importância e poder, o rei Diniz se recusou a perseguir os templários, como ocorreu em outros países. Após negociar com o Papa, foi estabelecida uma nova ordem obediente ao rei português. Em 1415 temos mais um aspecto importante. Esse é o ano em que os portugueses conquistam a cidade de Ceuta, no norte da África. Liderados por Henrique, o navegador, a tomada do porto anteriormente dominado pelos muçulmanos inicia a expansão portuguesa pela África, e as duas ordens vão participar de outras batalhas no atual Marrocos. O historiador inglês Charles Boxer, no livro O Império Marítimo Português, vai destacar que, para aquelas pessoas, naquele período, isso não era visto como a formação de um império. Era parte das cruzadas, uma guerra religiosa, e ele destaca a importância do espírito cruzadístico na expansão portuguesa, o primeiro país europeu ultramarino. A Ordem de Cristo vai crescer em importância e poder em Portugal, especialmente com o príncipe Henrique, o navegador, como seu grão-mestre. O Reino de Portugal concedeu que a Ordem teria direito a terras descobertas e conquistadas, além de parte dos lucros do comércio marítimo.
Isso incentiva a Ordem de Cristo em expandir os domínios portugueses. A expansão de Portugal e seus domínios é diretamente ligada à Ordem de Cristo. Você certamente já viu pinturas ou ilustrações portuguesas das chamadas Grandes Navegações, com a cruz da Ordem pintada nas velas dos navios. Os entrepostos comerciais portugueses na costa africana eram defendidos pela Ordem. Vasco da Gama, além de um tradicional clube de futebol, foi um navegador membro da Ordem de Cristo. Ao chegar na Índia, ele enriqueceu não apenas Portugal, mas também a Ordem. Quando os portugueses chegaram na região que hoje é Porto Seguro, na Bahia, o marco que foi colocado para demonstrar que aquelas terras eram portuguesas continha justamente a Cruz de Cristo, assim como vários outros marcos históricos pela costa do atual Brasil. O que a África, a Índia e a América tinham em comum no período das Grandes Navegações? Não eram regiões cristãs, e esse é mais um ponto importante. O espírito cruzadístico não se limitava em guerrear contra os muçulmanos. A missão era de expandir o cristianismo para o mundo inteiro, para converter os pagãos e com o direito de guerrear ou escravizar os povos que resistissem. A bula papal Dum Diversas de 1452 do Papa Nicolau V, por exemplo, autorizava Portugal conquistar terras não cristãs e subjugar e escravizar sarracenos e pagãos e outros infiéis inimigos de Cristo onde quer que se encontrem. Ou seja, a presença portuguesa no que hoje é o Brasil é consequência direta das cruzadas e da difusão cristã. No século XVIII, as duas ordens foram secularizadas, ou seja, deixaram de ser ordens religiosas e tornaram-se ordens de nobreza. Também estiveram no Brasil desde o período português até o fim do Império. Em 1910, foi proclamada a República em Portugal, que extinguiu as ordens. Elas foram resgatadas em 1917, como ordens de mérito, com decorações. Hoje, a Ordem Militar de Avis é uma das principais condecorações portuguesas e inspira a maior condecoração do Exército Brasileiro, a Ordem do Mérito Militar, além do brasão do Clube de Futebol Portuguesa de Desportos. A Cruz da Ordem de Cristo é bastante presente no Brasil e em Portugal, seja na nossa história, como no famoso retrato de José Bonifácio, o patriarca da independência, até a bandeira da cidade de São Paulo, da Ilha da Madeira, a insígnia da Força Aérea Portuguesa e até na nossa seleção de futebol. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais ordens de cavalaria e até a próxima. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Já imaginava que o vídeo da União Soviética despertaria algumas polêmicas, então faço duas lembranças. Primeiro, eu não sou comunista, eu falo colunista no início do vídeo e o pessoal do Estúdio 42 me trola e não coloca escrito na tela. Segundo, pediram para falar da história soviética anterior ao período Brezhnev, da guerra soviética no Afeganistão, do Muro de Berlim. É um tema complexo para um só vídeo, então ficam as sugestões para vídeos e a lembrança que todo programa sempre tem fontes e indicações na descrição do vídeo, uma tradição de honestidade intelectual iniciada pelo Átila. Falaram que o Putin quer voltar com a União Soviética. Isso não tem base real, na verdade é o contrário. O governo russo cada vez mais reforma a identidade do Estado de uma maneira conservadora, retomando a simbologia do período czarista e fortalecendo os laços entre o governo e a Igreja Ortodoxa. Na descrição tem um texto meu em que eu explico mais sobre isso com várias referências. Finalmente lembraram do impacto do desastre de Chernobyl nas pessoas se voltarem contra o governo pela crise de imagem. Mas espera, tem um e-mail do Átila aqui, por hoje é só e até a próxima.